Olá! Por um mundo onde a ecologia integral seja respeitada de tal modo que pessoas, povos, terras, florestas e rios ganhem sempre a atenção e o cuidado que merecem, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Folhas que Salvam. Uma organização totalmente voluntária que engaja jovens na defesa do meio ambiente no Brasil e da prevenção dos danos da ação humana. Essa organização nasceu no dia 25 de maio de 2019, quando 3 estudantes da Rede Pública Estadual de Goiás, da cidade de Aparecida do Rio Doce, cansados de ver todo o desgaste ambiental no Cerrado e no bioma da cidade deles, resolveram fazer algo. Esses meninos acreditaram que há tempo para recuperarmos nosso planeta e que devemos reconstituir o que já foi perdido, além de conscientizar para que as presentes e futuras gerações se tornem agentes ecológicos. A organização Folhas que Salvam destaca que seus valores vão muito além da ideia do amanhã e aposta, na verdade, em acreditar em uma vida de transformação contínua no meio ambiente, entendendo que nós não viveremos para sempre, mas essa ideia promissora pode ser permanente. Para conversar conosco sobre essa iniciativa da organização Folhas que Salvam, convidamos o jovem ativista ambiental Marcelo Borges, um dos seus fundadores. Ele também participa da Academia de Liderança da América Latina e esteve entre os 15 jovens selecionados no Brasil no ano passado por uma organização de empreendedores sociais feita por uma organização fundada na Índia. Marcelo Borges é muito jovem. É fundador da organização Folhas que Salvam, um projeto de cunho ambiental que está espalhado pelos 24 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Hoje, essa organização conta com mais de 100 embaixadores. O Marcelo também é estudante de jornalismo e no movimento estudantil é presidente do Centro Acadêmico de Jornalismo e vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Mato Grosso, no campus Araguaia. Marcelo, é um prazer enorme receber você aqui no programa Parlatório, seja bem-vindo. E eu não posso começar a conversar com um ativista ambiental e um estudante de jornalismo sem perguntar como você se sente diante dos cruéis acontecimentos na Amazônia de algumas semanas atrás, quando mataram profissionais que estavam apenas trabalhando. Não dá medo? Seja bem-vindo. Olá, Padre Rafael. Boa tarde a todos também que nos assistem aqui pela TV. Prazer imenso estar falando com vocês. Começo dizendo que sim, Padre, a gente tem medo, né? Na última semana, a gente perdeu Bruno e Dom Phillips, respectivamente, era um ambientalista e um jornalista, duas coisas que eu sou, então eu me senti muito ligado a esse caso, até mesmo porque hoje eu moro no Mato Grosso, né, aqui em Barra do Garças, estado que faz parte da Amazônia Legal, então aqui eu tenho contato com alguns indigenistas que trabalhavam também na FUNAI, assim como o Bruno trabalhava. E eles relatam que até aqui em Barra do Garças eles estão sentindo medo do que pode acontecer. Então, com toda certeza, essas últimas semanas têm sido semanas de muito medo para quem trabalha com ativismo. Marcelo, a gente não pode perder a ocasião de aqui, em nome de muita gente, estimular você e todas as pessoas que estão nessa luta a perseverarem, mesmo com tanta violência. A gente não quer essa violência, Deus os proteja para que vocês não sejam atingidos por ela, mas vocês precisam continuar. Você atua entre os jovens da sua idade, Marcelo, não é? Eu vejo que tudo que eu li e consegui ver nas redes sociais
você está sempre em contato com pessoas da sua idade, para cima ou para baixo, e a questão ambiental tem sido compreendida de um modo bem novo por vocês. A gente conhece, tem líderes mundiais que têm a sua idade ou até menos, pedindo para que cesse a destruição do planeta. Qual que é o recado, Marcelo, que essa geração, a sua, tem para dar aos adultos de hoje? Padre, eu acredito que assim, o recado, acho que ele é simples, mas ele é efetivo, sabe? Se a gente não cuidar do planeta hoje, a gente não vai ter um planeta daqui a 10 anos. É muito simples, mas a gente está no ponto ápice. Segundo o último relatório do IPCC, divulgado recentemente, a gente está chegando a um ponto irreversível de recuperação dos danos causados pela humanidade. Ou a gente faz algo agora, ou nós mesmos, eu não estou nem falando dos meus filhos, não. Estou falando eu mesmo, Marcelo, não vou ter um planeta da forma que a gente tem hoje para viver. Essa discussão é tão importante, Marcelo, por causa disso que você acabou de acentuar. Não se trata de algo para o futuro, trata-se para o presente, e o presente urgente, não é? Não é nem para ontem, não é? O presente urgente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa colaboração que os jovens têm, não é? Por exemplo, você não fundou essa organização que a gente está falando aqui desde o começo do programa, o Folhas que Salvam, sozinho. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa colaboração, especialmente do Luiz Renato Borges e da Tatiellen Silva, que foram seus companheiros e juntos fundaram essa fundação, essa organização. Legal. Eu acho importante dizer, padre, ninguém faz nenhuma revolução que aconteceu no mundo, ela aconteceu feita exclusivamente por uma pessoa, né? Por isso que eu digo que o trabalho ele não é meu, ele é nosso. Eu seria muito egoísta em dizer que algo é meu aqui, no momento algum. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de falar com as outras pessoas, eu sempre tive muita amizade. E a minha relação com a Tatiellen e com o Luiz Renato começou por isso aí. A gente era colega de classe no ensino médio, lá no segundo ano do ensino médio, e nós éramos amigos da vida particular mesmo, então a gente frequentava a casa um do outro e tudo mais, amizade de jovem. E aí, eu sempre fui uma pessoa que sempre levei as minhas amizades pro que eu estava fazendo, entendeu? Então, depois de uma aula de biologia, onde a professora falava sobre queimadas no cerrado e tudo mais, eu chamei o Luiz Renato e a Tatiellen no fundo da sala e falei, gente, vamos fazer algo? Vamos mudar essa realidade aqui em Aparecida do Rio Doce? Mas até o momento, a ideia era fazer isso lá em Rio Doce, né? E aí, a gente conversou, os meninos toparam a ideia, e eu acho que o bom de quando a gente fala de juventude, padre, é que a gente está falando de uma parcela da população que é muito animada. São pessoas que querem muito fazer e acreditam que podem fazer. E acredito que aí está o diferencial dos meninos, sabe? A Tatiellen e o Luiz Renato abraçaram de coração a causa que eles também co-criaram e tomaram para o peito aquilo e falaram, vamos levar para frente, vamos fazer acontecer. Marcelo, se você me permite fazer um comentário, eu não resisto, é de que quando vocês se unem, por exemplo, vocês estão sempre juntos na escola, depois da escola, no rolê, na igreja ou no esporte, vocês estão juntos. E eu gostaria de comentar isso, quer dizer, quando vocês estão juntos e que estão ali naquelas conversas, digamos assim, mais íntimas, mais de amigo para amigo, e aparece uma preocupação com o todo, com o mundo, com o planeta, e aí vocês fazem com que isso, de fato, se torne um projeto que envolve tanta gente, é merecedor de elogio. Eu elogio você e também o Luiz Renato e a Tatiellen por vocês terem tomado essa iniciativa. E agora eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a organização Folhas que Salvam, como é que está hoje, principalmente, essa iniciativa. Bacana. É muito do que o senhor falou, padre. O nosso sentimento ele foi muito genuíno, e aí, quando eu disse na fala passada que a gente nasceu com o intuito de atuar lá em Aparecida do Rio Doce, que para quem está assistindo aqui não conhece, é uma cidadezinha de 4 mil habitantes no interior de Goiás, lá próximo a Rio Verde, Ataí, então extremo interior, uma cidade muito esquecida, mas que a população não é esquecida de forma alguma, assim, sabe? A gente tem pessoas muito capazes lá e eu sou apaixonado pela cidade. Cresci minha vida toda lá. Eu sempre fui um jovem que morei em fazenda, então eu me mudei agora para fazer faculdade, agora que eu estou morando em cidade.
mas eu cresci na zona rural a minha vida inteira. Então eu sempre tive um contato muito forte com a natureza, sempre vi o desmatamento acontecendo debaixo do meu nariz, isso sempre me assustou muito. E aí a gente nasceu, então, lá em Aparecida do Rio Doce, que eu vou chamar a partir de agora de Rio Doce, que é o nome que a gente dá, a gente abrevia para um nome carinhoso. A gente via isso acontecer todos os dias, assim, sabe, padre? Enquanto eu ia para a escola, enquanto a Tatiele encaminhava para a escola também, a Tatiele sempre morou em cidade, enquanto ela caminhava da casa dela até a escola, a gente sempre via muito lixo, a gente via falta de planejamento urbano, a gente via falta de uma coleta seletiva, às vezes, por mais que tinha coleta de lixo. Aí a gente falou, vamos fazer algo aqui no nosso município? E aí o intuito genuíno era esse, não era chegar onde a gente está hoje. Só que o negócio deu tão certo que isso começou lá em 2019, mas hoje, 2022, nós estamos presentes aí em 24 estados do Brasil, né, contando com o Distrito Federal, então são 23 estados mais o Distrito Federal. Hoje a gente só não está presente no Piauí, em Roraima e no Amapá, mas no restante de todos os estados nós estamos presentes, são mais de 100 cidades nesses estados, então não são uma cidade em cada estado, por exemplo, nós estamos falando de 100 cidades. Obviamente, quando a gente compara com o número de cidades que o Brasil tem mais de 5 mil cidades, são poucas, mas se você compara para um projeto que nasceu numa cidade de 4 mil habitantes, 100 cidades, a gente está falando de muita coisa, padre, porque nunca foi a nossa meta assim, vamos transformar o Brasil. Não era essa. A nossa intenção era transformar a nossa cidade. Transformar o Brasil foi uma consequência do nosso trabalho. Eu sempre gosto de trazer essa palavra porque acho que ela é forte, mas ela é verdadeira, sabe? Hoje são mais de 170 pessoas que já estiveram com a gente atuando em defesa do meio ambiente, acreditando que transformar o meio ambiente é possível. A gente acredita muito que não importa de onde a pessoa venha, não importa se ela vem de uma grande metrópole ou de uma pequena comunidade no interior do Pará, por exemplo. O que importa é que essa pessoa tem que ter o senso de transformação dentro do coração dela, e a maioria dos jovens tem. O que a gente faz é somente plantar uma sementinha dentro do coração e mostrar para essa pessoa que ele pode transformar aquela comunidade com duas coisas que ele já nasceu no corpo dele, chamar 2 mãos que ele tem, que Deus deu. E por isso a gente mostra que a transformação, a gente acredita muito numa transformação no estilo grama. Você planta um pezinho de grama aqui, um pezinho de grama ali, e com o tempo elas vão crescendo e vão se unindo. A gente trabalha nesse esquema. A gente acredita que dá muito certo, porque tem uma charge que eu gosto muito, que tem um cara plantando umas árvores, catando lixo, e passa uma outra pessoa zombando da cara dele. Fala, o que você tá fazendo? É só você, ninguém mais se importa com isso. Aí ele fala, pode até ser só eu aqui, mas a gente é uma grande comunidade e tá marcando de se encontrar. Eu acho que no Folhas a gente é bem isso assim, sabe? A gente tá espalhado em todo o Brasil, a gente pode ser até pequenos números em comunidades específicas, mas a nível nacional a gente tem uma rede de ambientalistas muito grande, que são jovens, tá? A gente não tá falando aí de pós-doutores e universidades, a gente está falando de jovens que querem mudar o meio ambiente porque sabe que daqui a 5, 10 anos não pode ter um planeta para eles viverem. Genial, Marcelo. Parabéns para vocês. Eu peço a sua licença agora porque eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar essa boa conversa sobre a organização Folhas que Salvam, criada no interior de Goiás e que já conquistou o Brasil. Até já. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8.000 fiéis sentados e, considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14.000 pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20.000 metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40.000 metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura,
com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos tratando de um tema super atual, que é o empenho pelo ativismo ambiental manifestado no trabalho de uma organização chamada Folhas que Salvam. Está conversando conosco o Marcelo Borges, um dos seus fundadores. Marcelo, entre as causas que estão elencadas na organização Folhas que Salvam, tem uma que eu gostaria de uma explicação mais detalhada da sua parte. O que é que vocês propõem para combater a pobreza no mundo de hoje? Ótima pergunta, padre. Eu gosto de responder isso porque muita gente acha que pobreza não está relacionada com o meio ambiente e a gente pode provar isso ao contrário, né? A gente tem alguns dados hoje que mostram que muitas pessoas não têm o básico para comer quando a gente fala de frutas, né? E verduras nativas da natureza. E quando a gente está falando de arborização de cidades, a gente está falando de arborização de locais, a gente também está falando do plantio de árvores frutíferas, né? A gente está falando de pé de laranja, mexerica, manga, que fazem parte da alimentação das pessoas. Hoje, é claro, assim, para a gente, que se a gente trabalha com esse trabalho de plantio, de conscientização, de alimentação, a gente está trazendo alimentos para a mesa das pessoas. Obviamente isso não é o necessário para que uma pessoa se viva, né? Não tem como ela comer só uma laranja, uma manga por dia. Mas isso complementa na alimentação daquela pessoa e pode fazer total diferença, porque se a pessoa hoje pode ter alimentação, ela pode ter o dinheiro para comprar somente um arroz, um feijão e uma farinha, mas aquela manga, aquela laranja vai complementar e trazer algo diferente para aquela mesa. Então, com toda certeza, a gente trabalha também nesse sentido de essa erradicação da pobreza, que hoje é muito complicado a gente falar disso, padre. Inclusive, em 2022, a gente está atingindo aí a casa das 30 milhões de pessoas que estão na casa de que passam fome hoje no Brasil. A gente está falando de um país que tem 210 milhões e 30 milhões de pessoas passam fome, é um número assustador. Então, a gente trabalhar para combater isso no Brasil hoje não deveria ser promessa de campanha, deveria ser obrigação, né? Marcelo, tem uma outra causa defendida pela organização Folhas que Salvam e que não é de quem passa fome. E você falou muito bem, é um escândalo que tanta gente passe fome num país como o Brasil. Mas vocês têm essa outra causa que é o consumo consciente, quer dizer, é quem consome e que precisa fazer isso de um modo diferente. Eu gostaria que se você pudesse desenvolvesse um pouco esse conceito para a gente entender melhor do que se trata. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Hoje, quando a gente vai no mercado, a gente encontra umas coisas muito assustadoras. Por exemplo, banana descascada enrolada no plástico sulfil. Para mim, isso é a coisa mais absurda do mundo. A gente está falando de muitas verduras que já são para ser... Primeiro ponto, a humanidade hoje vive num processo de pressa. Todo mundo tem muita pressa. E isso vai acabar com o planeta. Por alguns motivos. As pessoas querem praticidade em tudo, mas estão esquecendo que isso gera lixo, né? Então, qual a necessidade de você enrolar a banana descascada no plástico se ela tem uma casca natural biodegradável, que é a própria casca da banana, e ela não vai estragar, né? E quando a gente fala de consumo sustentável, a gente também está falando, padre, de você deixar de comprar muitos produtos em grandes mercados que produzem grandes lixos para comprar de feirantes, de agricultura familiar, de agricultores de reserva extrativistas, né? Por exemplo, caso de pessoas que moram em cidades que têm reserva extrativista, que são de povos indígenas, né? Comprar esse tipo de produto, para fazer com que a economia também gire. E acho que essa resposta, inclusive, complementa na última resposta da pobreza. Então, por exemplo, hoje, quando você compra de um feirante,
você está comprando, além de um material, você compra um alface, uma fruta, além de ser algo sem conservantes, sem agrotóxicos que foram usados para cultivar aquele produto, você está comprando muitas das vezes um material que não tem plástico, né? Que hoje é o grande inimigo da sociedade mundial. Então, não tem plástico, não teve envolvimento, às vezes, de mão de obra escravizada para fazer aquele produto acontecer, além de que a gente está falando de um produto que foi produzido de uma forma muito orgânica no sentido trabalhista também. É a pessoa que ela mesma planta, ela mesma colhe, ela mesma cuida, ela mesma vende. A gente faz uma economia local circular, isso é muito importante. Perfeito, perfeito. O programa é muito curto, nosso tempo é curto e eu não queria perder a oportunidade de mostrar para o nosso pessoal que está assistindo a gente a amplidão do Folhas que Salvam. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da proteção animal, Marcelo. Qual a ação que vocês realizam na defesa dessa causa? Bacana. Hoje a gente tem alguns grandes nomes no Brasil, né, padre, que trabalham nessa defesa animal. Eu vejo que essa causa está longe de ser o que precisa ser, mas a gente tem avançado, graças a Deus, nos últimos anos, né? Então a gente tem aí Luísa Mel, que é uma grande protetora dos animais, trabalhando nisso, mas o trabalho ainda é árduo, o trabalho é preciso. E quando a gente fala de Goiás, a gente está falando não só da proteção animal, cachorro e gato, né, animal doméstico, a gente está falando de animal silvestre mesmo. Então, se você pegar seu carro hoje e sair pelas rodovias de Goiás, com grande facilidade você vai encontrar um animal morto na rodovia, né, nas margens da rodovia. Então a gente está falando aí, a gente deveria ter um programa do governo para a proteção desses animais, né, então corredores, viadutos ecológicos em rodovias que cortam parques estaduais. A gente deveria ter medidas protetivas como telas, esse tipo de coisa, para que esses animais, que em sua grande maioria são antas e tamanduás-bandeira, para que eles não atravessem a rodovia e não entrem ali. Além de um grande problema, que é a caça, né, padre? A gente tem uma caça e uma pesca, inclusive no período de Piracema, aqui no Rio Araguaia, muito grande. O período de Piracema já se encerrou, mas durante o período foram presas diversas pessoas por pesca ilegal, num período que é claramente proibido, galera. Por que é proibido? Porque os peixes estão em desova para que eles aumentem, para que procriem. Se esses peixes não estão fazendo essa procriação, vai entrar em extinção se as pessoas só estão pescando, né? Eu falo hoje que as pessoas, padre, elas vivem num mundo utópico, assim, sabe? Elas não pensam, elas vivem hoje como se não houvesse amanhã. Então pescam tudo hoje e amanhã se não tem, aí eu vou reclamar, mas eu reclamo amanhã. Eu vou caçar os animais hoje. Não precisa, a gente tem aí já disposto no mercado para você comprar a carne bovina, a carne suína, que por mais que eu tenha minhas críticas, mas é melhor você consumir aquele tipo de carne do que você ir lá para a selva para caçar onça, capivara, outros tipos de animais silvestres que não foram feitos por Deus para esse tipo de caça. Eu queria só realçar essa palavra sua, porque ela é tão iluminada e tão importante, que é: se a gente achar que viver como se não tivesse amanhã, não teremos amanhã. A gente tem que mudar o jeito de viver, né? Marcelo, com o coração assim partido, que eu preciso encerrar o programa, porque eu queria te perguntar muitas outras coisas. Mas a gente sempre encerra nossas conversas aqui trazendo uma citação e pedindo um comentário dos nossos convidados. Para você, trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Na encíclica Laudato Si, publicada em 2015, ele disse, abre aspas, a falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas o reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza traz, inscrita nas suas próprias estruturas. Fecha aspas. Totalmente, né, padre? A gente está falando aqui, por exemplo, Covid-19. Da onde que o Covid surgiu? Do desmatamento, né? Era uma doença que estava encadeada dentro de uma selva, que passou por um animal, que depois o ser humano comeu. E aí a gente viu onde a gente chegou, né? Milhões e milhões de mortos. Então, sim, a natureza dá seus sinais. Enquanto a gente continuar enfrentando a natureza, ela revidará
mostrando que quem manda não é a gente, e sim ela, o poder de Deus. Excelente. Adorei conversar com você, Marcelo. Agradeço muitíssimo pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, padre. Muito obrigado. E a gente continua conversando em outras oportunidades. Obrigado pelo espaço. E obrigado a todos os telespectadores que acompanharam a gente. Convido vocês a conhecerem também o nosso trabalho, www.folhasquesalvam.org. Um abraço, Marcelo. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Continue conosco aqui na TV Pai Eterno. Um abraço, obrigado e até a próxima.